Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos ao podcast Raízes e Rotas, um podcast que conta a história de pessoas que deixaram as suas raízes no seu... Não é nada disso. Então hoje vamos contar a história de Juliane Paz, que veio do Amazonas e migrou para Portugal. A Ju é manicure e também trabalha na junta de freguesia de Quarteira. Ju, como que foi essa trajetória de você? Quando foi a primeira vez que você pensou em sair do Amazonas e vir para Portugal? Quando eu pensei? Quando eu tive... Já tinha pensado há muito tempo, né? Logo na primeira gravidez que eu tive, eu já pensei em vir pra Portugal. Porque minha mãe já estava aqui. E então, depois de 6 anos, tive uma segunda gravidez e foi quando eu realmente pensei em vir por causa das crianças. Ok. E lá no Amazonas, onde, para quem ainda não conhece o Amazonas ou que não sabe bem o que é só a nossa Mata Atlântica, quem é a Juliane enquanto ainda não migrou, que ainda está lá no Amazonas? Quais são as lembranças assim, da sua infância? Em que lugar do Amazonas você vivia? Quais são as raízes que você... O que mais você recorda de lá? A gente vivia numa vila, uma comunidade simples, né? E na minha infância foi uma infância boa, por causa que a gente podia brincar, a gente tinha uma área que podíamos ir pra onde todas as pessoas da coisa, durante dia de domingo, durante a semana não. Durante a semana era igreja, casa e estudo. E todos os domingos aquela turma se reunia pra gente apanhar azeitona pra comer. Que legal. Que é um espaço que jogavam bola, jogávamos queimada e subíamos em árvore, brincávamos e depois podia voltar. Isso eu acho que é uma coisa que hoje em dia a gente já não tem, né? Mas foi muito legal. O que fez parte da minha infância foi isso. É o que mais assim, te remete ao que os seus filhos, por exemplo, mesmo hoje estando em Portugal, não tem. Não tem. Segurança, né? Aquele tempo, eu tô falando isso em 2000, né? Não, hoje em dia não. Hoje em dia... E hoje que eu tenho notícias de lá é que hoje em dia já não pode fazer isso. Não pode brincar na rua, não tem mais essa liberdade, né? Ok. Então, você contou que a primeira vez que surgiu a ideia de vir para Portugal foi quando você teve a sua primeira gravidez. Mas qual é a expectativa? O que você esperava dessa mudança? A sua mãe já estava aqui. Sim. Então, assim, a sua mãe primeiro migrou. E como que foi essa migração primeiro da sua mãe, a expectativa de vocês ficarem lá e a sua mãe vir para cá? Isso surgiu por causa dos meus tios. Tenho 2 tios que vieram. Eu sei mais ou menos a história dele, né? Porque eu era muito pequena, então o que eu me lembro que eles vieram, não tinha onde eles irem, né? A gente falava, vamos migrar, vamos sair, vamos procurar uma oportunidade fora da realidade que eles viviam. E eles escolheram Portugal pela língua e vieram, não conheciam ninguém. Vieram, embarcaram. Nossa, isso foi quando? Isso faz muitos anos, já tem mais de 20 anos. Tem mais, sim. E então eles vieram. Eu tô contando uma história deles que eu sei mais ou menos, não sei se tá certa, mas eles vieram, diz que conheceram uma pessoa dentro do avião e conseguiram um lugar pra ficar. Caramba! Vieram, não tinha nem aonde ficar, não tinha nada. Vieram muito corajosos. Eu só achei uma parte muito corajosa da parte deles, né? Sim. E eles conseguiram trabalho depois meu tio tinha a esposa dele no Brasil. Depois ela veio, meu outro tio casou com uma portuguesa, que estão casados até hoje. E foi através deles dois, que a minha mãe veio, por causa que ela teve o primeiro filho. Depois ela engravidou de gêmeos. Então ela precisava de alguém que ajudasse ela a cuidar dos gêmeos, que ela tinha que voltar a trabalhar. Nesse tempo minha mãe estava se divorciando do meu pai, estava aquela coisa de casais. E o meu tio perguntou se ela queria vir passar um tempo e ajudar ele com as crianças. E ela disse que sim. Aí ela conversou comigo, com a outra
outra minha irmã, que éramos menores, a gente vai, porque a procuração dela era deixar a gente. Claro. Não, vai, não sei o que, conversando, depois ela veio. Até hoje não voltou mais. Ela veio e viu como era a vida aqui. E o sonho dela era trazer as 3 filhas, com 3 filhas lá. E ela primeiro veio outra irmã minha e depois que eu vim. Entendi. Então, assim, foram seus tios que meio que abriram as portas para a migração do restante da família, né? E como que é para os seus filhos, assim? Eles conhecem o Amazonas? Não conhecem? O que eles sabem dessas suas raízes que ficou lá? Eles não têm lembrança. Se eu perguntar deles, não têm lembrança. O Guilherme, que é meu filho mais velho, ele veio com 5 anos. Veio muito pequeno. A Isabelle veio com 6 meses. Então eles não têm a lembrança deles. Então ele nem passa a realidade que é o Brasil para eles. Mas converso muito com eles sobre o que poderia ser se eu tivesse continuado lá, se eu tivesse sido a decisão de vir para cá. Eu falo muito para eles como seria. Como eu já tinha aquela experiência de estar lá, né? Sim. Então o que eu proporciono para eles hoje aqui, com certeza no Brasil eu não conseguiria. Ok. E como que foi assim o choque cultural quando você chegou aqui? A diferença do que é viver em uma vila lá no Amazonas, né? Com a vastidão que é aquilo, ok, a gente sabe das necessidades culturais do nosso país, mas também a gente sabe que tem coisas que a gente pode procurar em qualquer outro país que não, uma coisa não compensa a outra. Mas quando você chegou aqui, como que foi o impacto cultural? Independente da língua ser a mesma, né? Como que foi isso? Foi meio complicado. Bem complicado. Sempre fui uma pessoa muito tímida, né? Então eu não era muito de conversar e não falar. Acho que aqui me ensinou a amadurecer. Me ensinou a ter voz, uma coisa que eu não tinha. Então, para não deixar ele pisar em cima de ti, tinha que se pôr também, né? Imigrante, veio dali, e tem essa diferença. E acho que foi isso que me fez desenvolver bastante. E a cultura, tipo, a gente temos os nossos convívios, temos essas coisas. Aqui não tem. Às vezes nem teu vizinho da frente não sabe quem é. Pois é. E assim, o que você, além de ter amadurecido e ter aprendido muito a se conhecer nesse processo, na prática, assim, quais foram as coisas que mais te marcou? Que se você estivesse no seu país, no nosso país, isso não aconteceria? Tipo? Qualquer coisa que você tenha passado que você fala, que assim, aqui tem muito aquela coisa, não tá satisfeito, volta pro seu país, sendo que a gente se sente um peixe fora d'água, sempre, né? Por mais que a gente se habitue ou se molde, a gente sempre sempre vamos ser os forasteiros, digamos assim. Mas e na prática do dia a dia? O impacto dessas coisas acontecerem faz com que a gente pense mais em voltar ou pense mais em, ok, é mais um desafio e o que eu aprendi com isso e aonde que eu quero chegar? Foi mais um desafio. Até um ano que eu tive aqui, como minha filha era muito pequena, então não tive dificuldade de deixar ela com alguém, ou ela teve que ir pra AMA, e depois comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, aí minha vontade de voltar pro Brasil foi zero. Porque eu comecei a ter a minha independência, né? Ter dependência financeira, ter outras coisas também. E aí veio os desafios, com patrões portugueses, com pessoas portuguesas. E eu tive uma pessoa que eu trabalhei com ela e me ensinou bastante coisas. Ela falou, Ju, tudo que falarem pra ti, ou uma crítica, seja qual for, tenta tirar um lado bom disso. Então, se for mal, você joga fora. E se for bom, você filtra pra si. E segue em frente. E foi isso que eu fiz. Pra hoje eu estar aqui, eu tive que filtrar muita coisa e seguir em frente. E não foi fácil. Imagino que não. Quando a gente migra, né? E principalmente assim, não só o migrar, não só o sair do que é conhecido, mas construir uma vida completamente nova fora. Não é só sobre eu vou migrar porque
as condições? As condições, elas têm muitas vertentes. Então, assim, não só segurança, não é só ganhar mais, é uma vida inteira que a gente reestrutura em outro país. E às vezes escutar, volta pro seu país, como que é isso pra você? É difícil, por causa que parece ser egoísta da parte da pessoa falar, volta. Às vezes até a gente escuta isso dos nossos próprios patriarcas, né? Já escutei, eles voltam. Tu não tá satisfeito, então voltas. Tá achando ruim, volta. É complicado, é difícil. E aí, e quando a gente queimou a ponte, não tem volta? Como que fica, né? Mas como que é, por exemplo, em relação a trabalho aqui? Empreender aqui, ser uma manicure, trabalhar na junta de freguesia de carteira, em relação a ser empreendedora, como que é empreender em Portugal? Não vou dizer que é fácil, que não é. Acho que em qualquer lugar não é, né? Mas temos, se souber, acho que fazer ou trabalhar, não é difícil. Eu cheguei, eu não tinha experiência em nada, nunca trabalhei. Vim do Brasil, eu nunca trabalhei. Falar assim, você já fez alguma coisa? Não trabalhava. Vim trabalhar aqui. O que eu já fazia no Brasil era isso, unha, fazer cabelo, fiz os cursos. E quando eu vim para Portugal, o curso que eu fiz não era o que tinha aqui, que era manicure tradicional nossa. Ok. Então aqui quando eu cheguei foi a primeira coisa que eu perguntava, sabe fazer gel? Sabe fazer isso? Não sei. E o que eu fiz? A minha mãe pagou um curso e fui fazer isso. Primeiro eu fui trabalhar com as unhas. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E eu fiz o curso e comecei a trabalhar. Trabalhei num salão. Depois trabalhei em outro. E aí depois eu que decidi trabalhar pra mim mesma. E foi quando eu comecei a procurar um espaço e montar um espaço só pra atender as pessoas que eu trabalho. Não foi difícil procurar mais um preço, as coisas, né? Mas o que me segurou foi as clientes que eu já tinha, porque logo quando eu cheguei, eu fiz as clientes que eu tinha e continuam até hoje. Tem um cliente de 9 anos junto comigo. Então faz quanto tempo que você tá aqui mesmo? Vou fazer dia 1 de janeiro, faço 11 anos. Que legal. É bastante tempo, né? É uma vida inteira, né? E você pensa lá, sei lá, em voltar um dia pro Brasil? Não. Vou ser sincera que não. Não consigo me ver a minha vida no Brasil, não consigo. Hoje não consigo pensar. Posso ir visitar, né? Mas falar assim, Juliana, queres voltar pro Brasil? Só mesmo se for obrigado ou algo que aconteça, realmente tenho que ir, eu vou. Mas querer voltar, não. Ok. E o que você, por exemplo, o que ainda resta do Amazonas dentro da Juliana? Que resta? A nossa culinária. Sinto tanta falta. Comida? Acho que é a pendência que eu ia lá pra isso. Comida. Querendo, pode ter açaí, pode ter as coisas aqui, mas o nosso peixe frito com a nossa farinha, com o nosso açaí, não tem. Não se encontra. Então, por mais que venham ou tragam, não parece que não é a mesma coisa. Também sinto muita falta da parte da paisagem, das cachoeiras, do rio, atravessar o rio então de passeio. E sim, fazemos falta. Por isso que eu digo, eu ia para passear, mas não para viver. Para viver não dá, né? Mas a gente sempre traz, né, qualquer lugar que a gente vá, sempre vai ficar um pedacinho, né? Não tem como. Não tem. Ju, fala um pouco pra gente como que tá sendo trabalhar em 2 empregos e ter conquistado seu próprio negócio. É uma corrida diária. No caso que temos que conciliar 2 trabalhos, né? E o que eu faço, marco os meus clientes para depois do horário que eu saio do trabalho. E também trabalho muito com marcação. E as minhas folgas. Só não trabalho o domingo. Domingo não, porque o domingo é pra casa e pros meus filhos. E é corrido, mas vale a pena. E você pensa em futuramente deixar o seu trabalho atual e ficar só com o seu negócio? No
momento não. Não sei futuramente, não sei o que me reserva futuramente. Pretendo continuar trabalhando e cada vez crescer mais, né? Se um puxar mais do que o outro e eu ver mais lucro em um, com certeza eu deixaria um para ficar só com o outro. Claro. Ju, então o que Portugal te trouxe assim de presente que você não tinha antes desses 11 anos assim? Qual a grande lição que ficou desses 11 anos até aqui? Os 11 anos que deu. Além de experiência, Sim. foi independência Financeira? financeira. E como que foi? E os seus outros filhos? Nasceram aqui? Como que Sim. foi isso? Sim, os outros dois. Quando eu vim realmente do Brasil, não pensei em casar. Falei que não ia casar. E vim com o intuito de trabalhar e cuidar só dos dois que eu trouxe. Ok. E então, mas quando eu cheguei aqui, acabei conhecendo uma pessoa onde eu tenho mais 2 filhos. E ao todo são 4. E é onde também te coloquei o pé no chão, né? Bora trabalhar, bora fazer isso. Porque com 4 crianças não é fácil. Imagino. E se você pudesse resumir a sua vida antes e depois da migração, qual seria a grande diferença assim? Qual foi a grande virada de chave? Uma grande virada de chave, eu sempre ponho na parte da dependência. Aqui no Brasil, acho que também abriu a minha mente. Querendo ou não, a gente vive uma realidade e aqui a gente vive outra completamente diferente. Abriu a mente pra muita coisa, então não consegui. Lá, tipo, tu vive em uma comunidade ali, tu pode não trabalhando, mas tu tem um amigo dá, um ajuda. E quando tu sai daquilo e tu tem que correr atrás, te dá uma força pra te querer cada vez mais e dar o melhor mais ainda pra tua família. Eu acho que me desenvolveu bastante foi a vontade de correr atrás dos nossos sonhos e não se acomodar, né? Ok. Ju, pronto, muitas pessoas vão conhecer a sua história, né, daqui pra frente e tem gente que vai falar assim, também gostaria de ir, mas tenho medo, não sei bem como começar um empreendimento em Portugal, também tenho essas condições. Então, assim, como que seria, se você pudesse dar apenas uma dica, um conselho para alguém que estava há 11 anos atrás na mesma situação que você, por exemplo, que conselho que você daria? Vim com medo mesmo. Vim com medo, porque eu vim com medo. Dizer que falou, Juliane, tu quis e tal, não tá com medo, tava muito com medo. Muito, muito medo. Apesar de já ter familiares aqui, né? E apesar né? de ter familiares aqui. Já saber pra onde vir, ter o local pra te acolher. E vim. Com medo, mas a gente foi. E quiser empreender, se tiver um curso ou algo, que é aqui pra te fazer fazer alguma coisa, tem que ter curso. Um curso. E tem que se capacitar, né? Sim, tem que ter. E começar. Eu não comecei já abrindo meu negócio, comecei devagar. Fui trabalhar no salão, trabalhar em outro, depois comecei a trabalhar em outros trabalhos, para depois eu abrir meu espaço. Se eu tinha objetivo, meu objetivo sempre foi esse, abrir meu espaço para ter com meus clientes e tal. E então, não foi fácil não, mas a gente consegue. Entendi. Então, assim, a gente pode dizer que você já criou raízes aqui também, em Portugal? Sim. Já criei raízes em Portugal. Essa rota te trouxe, então, novas raízes? Sim. E tá valendo a pena? Tá, muito. Pra mim, está valendo a pena. E quais são os próximos passos da Ju? Quais são os próximos objetivos, os próximos sonhos? O que você ainda quer alcançar aqui? Eu quero alcançar, quero fazer minha faculdade. De quê? Psicologia. Boa. Isso foi uma coisa que eu tenho desde de criança. E ultimamente anda aflorando muito. Já consegui muitas coisas que eu queria.
como minha mãe diz, quando tu coloca na cabeça, tu consegue. E realmente, tudo que eu vou colocando e vou pensando, quando menos espera, as coisas vão acontecendo. Sou muito descansada. Quando eu coloco na mão de Deus, e eu vou aguardando que as coisas vão fluindo. E esse é o meu próximo objetivo. Parabéns, não pare, você merece. Então, é isso, né? Temos aqui a história da Ju. Quem quiser fazer... Eu faço unha com a Ju já tem um tempo e posso garantir que, assim, ela faz um trabalho incrível. É uma pessoa que te traz calma, tranquilidade e que você sai daqui não é só com as unhas bem feitas, não. Você sai daqui também com paz de espírito, porque ela transparece isso. Então, não é só uma história de coragem, de superação, é uma história de sonho e também de realização. Essa é a Ju Paris. Isso mesmo. Eu um pouco. Não, tá, ótimo, eu tinha esquecido dessa parte. Tá gravando? Uhum. Ah, ok. Ju, você falou em estudar, em fazer faculdade, eu acho que isso é incrível. E como que é as crianças na escola, como que você percebe a educação aqui em Portugal? E até um paralelo de como era lá no Brasil estudar no Amazonas e você vê como que é a educação, o que seus filhos aprendem aqui, qual que é a diferença maior que você percebe em relação ao que você, enquanto criança, estudava lá e o que os seus filhos estudam aqui, e a qualidade, aonde eles podem chegar com o ensino que eles têm em Portugal. Como que é isso? O estudo aqui eu acho muito bom em relação ao nosso, com certeza é bom. E eu já tá no secundário, tem um que tá na pré-escola, outro tá na... Cada um em uma fase. E o que dá pra perceber que, tipo, a minha tá no segundo, então o nível de trabalhos, o nível de que ela chega em casa com as coisas, são coisas que eu aprendi muito tarde. Então dá pra comparar o nível de assunto, o nível de coisas que eles têm. E eu posso garantir que o estudo aqui é bem bom. E eu fico muito feliz por eles terem essa oportunidade de poder se desenvolver, né? E ter coisas da escola que eu não tive. E eu vejo que eles têm. Por exemplo, a minha filha também tá aqui na escola em Portugal. E assim, a gente fez o ensino médio no Brasil, né? E a gente não sai do ensino médio falando inglês. Não sei como que é os teus, mas a minha, por exemplo, o nível de inglês que ela tem na nossa escola pública aqui é equiparado a um curso que a gente teria que pagar se a gente estivesse no Brasil para eles saírem do ensino médio fluente no idioma. Sim. E como que é isso? Imagina, pagar um curso para 4. Aqui eles introduzem o inglês já muito cedo nas crianças. Eu tive 2 filhos que nasceram aqui, então eu tive... Com 7, 8 meses já estavam indo para um infantário. Quando eles inteiraram 1 ano para 2, já podia se inscrever na aula de inglês. Uma criança de 2 anos. Então eles já têm acesso ao inglês muito cedo. Então quando eles chegam mais tarde, eles falam inglês brincando. Às vezes meus filhos estão lá, traduzem rapidinho na televisão coisas que eu falo. Eles conseguem traduzir, falam, e eu fico, olha, e a gente não sabe do verbo to be no Brasil. Pois é. Tá bom? Porque ela tá no 6º, né? E tá no 9º. Aí depois eu falei, mas tá certo isso aí, Guilherme. Aí eles falaram rapidinho, não tá certo. Falei, tá certo. Outra coisa, Ju, como que é o período escolar, alimentação, passeio, como que é o desenvolvimento escolar no contexto geral, por exemplo? Como que você consegue conciliar, então, 2 trabalhos, casa, esposo, 4 filhos, como que é essa rotina maluca aí? Como que você consegue dar conta disso e qual é o apoio que a escola proporciona para que você consiga ter, né, os seus filhos estudando e com qualidade? A escola proporciona apoio aos pais, que é das 8 até as 9, que é o horário que inicia as escolas, as aulas, né? E temos o apoio da tarde, que é das 5 até as 6:30. E isso ajuda muito os pais que trabalham fora. Isso
se eu não tivesse isso, com certeza eu não conseguiria estar trabalhando em 2 trabalhos, não. E eles, nessa parte da alimentação, tranquilamente eu deixo eles na escola tranquilo, por causa que qualquer coisa que aconteça, ou até que quando não comem bem, hoje ele não comeu bem, ligo pro pai e avisa. Então, eu sinto que eles têm uma preocupação boa na escola onde os meus estão, né? Não vamos generalizar todas as escolas. Sim. Mas na a qual sua experiência, os meus têm, é uma experiência muito boa. Eles ajudam bastante nessa parte, principalmente dos menores, né? Os outros já chegam mais cedo em casa, mas são adolescentes, são mais velhos. Mas os pequenos que estão na pré-escola e no primeiro ciclo, o meu entra 8 horas e só sai 6h30. Então eles têm o horário de escola, depois das 3h30 eles têm coisas complementares. Para eles não ficarem sem fazer nada, tem ciências, tem atividades físicas, depois tem um complemento com a tele, que ajuda nas tarefas de casa. Quando eles já chegam com as tarefas feitas. Então isso me ajuda bastante. Principalmente que eles chegam com coisas que a gente nem sabe o que é. Entendi. Então isso é o que me ajuda bastante a escola, nos horários complementares, que é o apoio à família que tem. Entendi. E para os seus filhos, os que não nasceram em Portugal, os que nasceram no Brasil, como que foi o acolhimento, a recepção deles aqui em Portugal, dentro da escola? Claro que a gente sabe que aqui em Portugal é um país que recebe estrangeiros de todo lado do planeta. Então, em uma sala de aula a gente tem portugueses, brasileiros, africanos, indianos e por aí vai. E como que foi? Como que seus filhos se sentiram? Como que foi o acolhimento? Como que a escola direcionou isso? O Guilherme, como ele chegou com 5 anos, ele foi para pré-escola, mas eles queriam colocar ele já no primeiro ano, porque ele já ia completar no novembro, aqui a escola começa em setembro, em novembro ele já terá 6 anos. Então já queriam passar ele pro primeiro ano. Mas como ele tinha recém chegado do Brasil, o que eles fizeram? Conversar, né? Que eu ainda estava no Brasil quando ele veio. Ele veio primeiro, eu com a minha avó, depois em janeiro que eu vim. Então, por causa da escola que ia começar. Okay. Então em setembro ele veio. Mas ele em novembro faz aniversário. E aí eles falaram, não, vamos deixar ele mais um ano com a pré-escola. Para ele se adaptar à fala, como a escola é a arte, tudo. Eu achei boa da parte, porque eles se preocuparam da adaptação dele na escola. A integração dele, né? Exatamente. Então ele ficou um ano para trás, mas foi muito bom para ele, porque ele soube como era a rotina da escola. Porque lá no Brasil tu só estuda a parte da manhã, ou a parte da manhã ou a parte da tarde. Sim. E aqui é o dia quase todo. Então achei muito bom da parte dele. A outra, como veio muito bebezinha, então ela já seguiu o fluxo natural, né? Então ela não sentiu tanto impacto quanto ele chegou aqui. Ok, entendi. Boa. Ju, e aqui no seu espaço, além de unhas, o que mais temos? Porque a pessoa é corajosa, né? Mãe de 4, 2 trabalhos, empreendedora e mais o quê? O que mais temos aqui? Temos roupas de criança, temos fatos de criança para inverno. Ok. E também temos para ginástica, para o ginásio, conjuntos, que é marca brasileira Romance, que eu também revendo. Temos também o Boticário. E as roupas de criança são marcas portuguesas, mas são de boa qualidade. Ok. E estamos na promoção também agora, mês de inverno. Mês de inverno está em promoção, então sim, quem quiser encomendar, pode encomendar. Se for aqui pela região de Albufeira, Faro, Quarteira, Amacio, Olé, a gente fazemos entrega para a pessoa. Se não, enviamos pelo correio. Ok. Então, galera, quem quiser saber mais alguma história, alguma curiosidade da história da Juliane, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para as notificações e ajudar a história da Ju chegar ao planeta inteiro. Então, Ju, qual que é seu Instagram? Quem quiser marcar unhas com você? Pode marcar pelo Instagram, é Juliane Isabelle. Juliane Isabelle.
E aí você entra lá, conhece o trabalho da Ju e pode fazer a sua marcação. É isso. Vou fechar logo e ficar só com o meu serviço. Tô cansado já disso. Mas não consigo. Sempre tem alguma O bichinho coisa. do empreendedorismo tá aí, né? Sempre tem uma coisa que me puxa pra frente. Depois que você experimenta, né? Conhece como que é ter um próprio negócio, fica difícil de existir. E essa loja também foi um achado, né? Porque as lojas são muito caras. Eu tava já mais de um mês atrás de lojas, não encontrava. Aí tinha uma amiga minha que já faleceu de câncer, 22 anos, que me mostrou o selo dela e ele me alugou. Já tô aqui há 3 anos. Bastante tempo. 3 anos já.